Se você está utilizando o QGIS e não sabe como configurar a aderência para que as feições que você for criar tenha a conexão, ou seja, a topologia entre elas, então fica ligado que nessa aula eu vou ensinar tudo que você precisa saber, tá legal? Vamos lá! Então aqui nós temos o conjunto de ferramentas, que são chamadas de ferramentas de aderência, onde o primeiro botão nós temos aqui a opção de ligar ou desligar a aderência. Aqui nós temos o critério para a aderência entre as camadas, então você pode fazer com que somente uma camada selecionada ou várias camadas, né, funcione realmente a aderência. Nós temos ali a questão da aderência ao que da camada, então a gente pode fazer somente ao vértice, ao segmento e outros critérios aí que a gente vai ver mais para frente. Aqui é o raio de atração da aderência, tá? Então esse raio ele pode ser dado em pixels, né, que é a unidade desse raio, mas pode ser em outra unidade, a unidade do mapa, tá? Então existem outras unidades. No caso aqui a gente está utilizando 12 pixels. Existe aqui a aderência à topologia, né, garantindo a topologia, onde você pode editar várias feições ao mesmo tempo, com vértices que são compartilhados e garantindo justamente a conectividade entre esses vértices. Nós temos também aqui algumas propriedades novas, né, como o critério de sobreposição, que a gente vai ver mais à frente no QGIS, a aderência na interseção. Esse aqui é a questão do autotraçar, tá? Então ele evita, na verdade a ideia dele é ganhar tempo, né, na vetorização, na aquisição de novas feições. Então ele já faz todo o caminho seguindo o menor percurso dos segmentos. E temos essa novidade aqui que é do 3D6, nessa versão mais recente, que faz com que a aderência funcione na própria feição. Isso aqui é bastante legal quando a gente vai adquirir linhas que representam curva de nível, onde você faz com que o primeiro vértice coincida com o último vértice, né? Ou seja, na verdade, o último vértice coincida com o primeiro vértice. Tá legal? Então, vamos ver na prática como é que funciona cada um desses itens aqui da configuração de aderência. Aqui no QGIS eu estou com um projeto em branco. Então, as ferramentas de aderência elas não estão aparecendo aqui na minha barra de ferramentas. Então, para fazer com que ela apareça, eu posso clicar com o botão direito em qualquer parte aqui onde não tem botão e vou procurar aqui por ferramentas de aderência, tá? Selecionei, ela já vai aparecer aqui. Outra forma de fazer com que ela apareça é ir no menu Visão, e no menu Visão você vai lá na parte de barra de ferramentas e vai habilitar a ferramenta de aderência que está aqui, tá legal? Essas duas formas. E agora a gente vai criar algumas camadas temporárias para fazer alguns testes, tá? Então eu vou criar camada temporária do tipo polígono, linha e ponto, tá? Vamos criar aqui logo uma camada do tipo polígono. Então clica aqui na baratinha e vamos criar essa camada temporária, tá? Se você não estiver achando essa baratinha aqui, você vai lá no menu camada e criar camada de rascunho temporário, tá? Essa aqui ele vai dar na mesma. E aqui eu vou chamar de polígono. E a geometria também vai ser polígono, né? E agora vou deixar aqui WGS84 sem atributo, clica aqui em OK. Nós temos aqui a nossa camada de polígono, tá legal? E agora vamos criar um polígono. Criando aqui um polígono aqui. Bacana, né? Clica aqui em salvar. E agora vamos criar outro polígono. Se eu quiser coincidir, observe que a aderência não está ligada ainda, né? Eu quero criar um polígono adjacente aqui. Por mais que eu aproxime aqui do vértice, é praticamente impossível você clicar e coincidir, tá? Um vértice com o outro. Estou aproximando bastante aqui e vou criar aqui um polígono. Pronto. A aderência não está ligada. Então, no momento que eu aproximar, vai chegar um momento que a gente vai ver que houve uma diferença de um polígono para o outro. A gente não consegue coincidir. Então, para que a gente consiga coincidir um vértice com o outro,
realmente a gente vai ter que ligar a aderência, tá? E como é que a gente faz isso? Então vou dar um Ctrl Z, vou desfazer o polígono que eu criei e agora eu vou ligar a aderência e vamos criar novamente o mesmo polígono, tá? Observe que no momento que eu aproximo, fica um quadradinho aqui na cor de rosa, tá? Isso significa que no momento que eu clicar, ele vai coincidir com o vértice desse polígono, tá legal? Por quê? Porque dentro da tolerância de 12 pixels, foi a tolerância que está definida aqui, ele tem essa atração. Ficou quadradinho em cor de rosa, então pode clicar tranquilamente, porque você vai coincidir com o vértice, tá, do outro polígono. Bacana? E aí nós temos aqui realmente a aderência funcionando show de bola. Tá legal? E aí você pode criar outros polígonos aqui adjacentes sem nenhum tipo de problema. Agora aqui a gente vai ver algumas configurações. Nós temos a configuração aqui para todas as camadas, ou seja, ele vai procurar o vértice de todas as camadas que tiverem aqui no QGIS. Se eu criar mais uma camada, ele também vai fazer a aderência, mas eu posso também fazer a aderência somente na camada ativa. Então às vezes você tem uma quantidade enorme de camadas aqui, de vários dados, vários insumos, e você quer realmente só trabalhar nessa camada, então é interessante você deixar somente para a camada ativa. Então a camada ativa é a camada que está selecionada no momento. Tá legal? E também temos algumas configurações avançadas aqui, onde você pode escolher alguns critérios de visualização, tá? Aqui no caso, como a gente só está com uma camada, então a aderência aqui vai ser justamente uma configuração somente para essa camada. Mas você pode criar configurações de aderência para várias camadas que forem criadas, tá? Então vamos adicionar mais algumas camadas aqui. Eu vou voltar aqui para todas as camadas e vamos criar agora outra camada aqui do tipo linha. E a geometria vai ser uma string de linha, ou line string. E clico aqui em OK. Pronto. Então, vamos supor que nós temos aqui um rio passando aqui por cima. Tá? E agora eu quero criar um polígono que tenha aderência a esse rio aqui em cima. Então, vou salvar ele. E agora eu selecionar a camada e vou criar um polígono aqui. E ele vai ter aderência justamente ao rio, que é outra classe, outra camada. Tá? Se eu desligar isso aqui, ele já não vai ter mais aderência. Ok? Então a gente tem essa situação. Agora, vamos voltar aqui para todas as camadas. A gente já viu aqui a diferença. Configurações avançadas. A gente vai poder realizar a configuração agora para mais de uma camada, tá? Inclusive todas as configurações e até dependendo ali da escala também. Bastante novidade aqui no QGIS 3D6. Bem, e agora voltar aqui para todas as camadas. Se eu não quiser aderência ao vértice, tá vendo? A gente tem os vértices, que é justamente os pontos onde a gente definiu a linha. A gente pode utilizar a aderência ao segmento, tá? Então aqui ele está selecionado, ó, vértice segmento. Então nesse caso aqui, eu vou clicar aqui, dar um Ctrl Z, um ESC, vou adquirir novamente. Então observem que ele está aderindo ao vértice, tudo bem, mas ele adere também ao segmento. No momento que eu clicar aqui, com certeza ele vai estar nesse segmento, nessa linha aqui, que é gerada a partir desses dois vértices. Então funciona bacana dessa forma, tá? Se eu quiser somente ao segmento, então eu desselecionei aqui e deixo somente o segmento. E vamos lá. E agora ele está aderindo ao segmento. Legal? Existe também a possibilidade de aderir ao meio do segmento. Isso aqui é bacana, porque a gente garante ali que você vai estar clicando no meio desse segmento aqui. Tá? Então observe até que o símbolo ele muda, ele fica um triângulo. Então você clicou aqui, então eu cliquei aqui no meio desse segmento. Tá? Se eu quiser no meio desse aqui, bem que eu vou fazer uma geometria inválida, né? Se eu pegar aqui no meio, deixa eu aproximar.
Ó, ficou um triângulo, bem próximo, né? Mas no meio desse segmento, por exemplo. Aqui, ó, ficou um triângulo. Então, garanti aqui que ele ficou no meio dessa linha daqui do rio e no meio desse segmento aqui do polígono. Tá legal? Então, a relação centroide também eu posso garantir que um polígono que eu estou criando, ele coincida com o centroide. Então, isso aqui também é bastante interessante, aqui é novidade aqui no QGIS. Então vamos lá, adquirir mais um polígono. Vou tirar aqui o segmento e o meio de segmento deixar só o centroide. E vamos adquirir um novo polígono, né? Então eu quero um polígono que faça aderência justamente ao centroide. Então no momento que eu aproximo aqui, observe que eu encontrei o centroide do polígono. Então você consegue adquirir até o próprio ponto, né? Se você quiser uma camada de ponto e quiser clicar no centroide do polígono, ele vai ter essa opção. E até mesmo para a linha também ela vai funcionar, tá? Então aqui, esse ponto que eu estou aproximando aqui é justamente o centroide da linha. Bacana? Então é isso. Então a gente já bateu aqui essas duas propriedades. A questão do raio, o raio de topologia, o raio de atração, né? Ou tolerância, como você achar melhor. Ele, no caso, ele pode ser em pixels e aqui ele está mostrando em graus. Por que graus? Porque a unidade desse meu projeto, né, que está em WGS84, então esse meu projeto aqui, a unidade é graus decimais. Mas se eu pegar o SRC do projeto e levar para um SRC que tem unidades em metros, como por exemplo aqui o pseudo Mercator, então o que é que vai acontecer? A unidade passa a ser metros, tá? Então às vezes você quer garantir um raio de topologia num valor X de metros, então aí você tem que ter o seu projeto em um sistema de referência de coordenadas projetado, tá legal? Bem, então continuando aqui as configurações, aqui nós temos a possibilidade de habilitar a topologia, tá? Então nesse caso aqui vou habilitar. Aqui eu tenho dois polígonos. Se essa topologia não tiver habilitada e eu quiser mover esse vértice, eu vou conseguir mover somente de uma feição, tá? Vamos fazer aqui o exemplo. Então selecionei aqui a camada polígono e vou clicar aqui na ferramenta de mover vértice. Então quero mover o vértice e observe que eu movi o vértice somente do polígono aqui de cima e o de baixo ele se manteve na posição que ele estava. Então se eu quiser mover os dois, então eu vou ter que habilitar aqui a edição topológica e na hora aqui de mover o vértice eu vou ter que selecionar o vértice aqui dos dois. Tá legal? E aí eu consigo mover os dois vértices ao mesmo tempo. Esse vértice aqui, como não havia um vértice aqui intermediário, ponto médio, então ficou havendo uma sobreposição. Então para que não haja sobreposição, eu vou mover esse vértice para cá. Vamos ligar aqui a aderência ao vértice, né, que não está ligado. E agora eu vou pegar esse vértice e vou coincidir ele com esse outro aqui. Tá? Aqui eu já vi que está dando errado, né, porque a unidade está em metros. Então vamos colocar aqui como pixels. E agora vamos tentar aqui aderir realmente ao vértice. Agora deu certo. Legal? E aí, nós ligando aqui a topologia, a gente consegue mover também esse vértice aqui tranquilamente. Agora, para selecionar, você clica, segura e arrasta, porque aí você vai selecionar os dois vértices, né, dos dois polígonos, e aí vai dar certo, tá? Da mesma forma, esse polígono aqui, eu consigo pegar o vértice dele e fazer com que ele faça a aderência aqui a essa linha. Legal? Bacana, né? Então, a parte de topologia, que você já entendeu, né? Isso aqui pode acontecer para não só dois polígonos, pode ser três também. Então, vou criar mais um polígono só para você ver como é que funciona. Então, por exemplo, aqui. E agora eu quero mover esse vértice aqui dos três polígonos. Então, eu vou lá na ferramenta de nó, seleciono. Aqui, no caso,
eu garantir que o vértice que é compartilhado por esses 3 polígonos seja movimentado de uma só vez. Então, agora clica aqui e aí a gente tem os 3 polígonos sendo movimentados e garantindo aqui a conectividade nesse vértice. Tá legal? Então, a parte aí de topologia tá tranquila, né? Existe também a possibilidade de permitir aqui sobreposição, evitar sobreposição de camada ativa e seguir configuração avançada. Então vamos testar essa evitar sobreposição da camada ativa. Então vou criar um polígono aqui desse lado e vou tentar aqui a sobreposição, né? E ver o que vai acontecer. Isso aqui é bem bacana, porque nesse caso aqui, eu quis criar um polígono por cima desse. E mesmo assim, o que foi que aconteceu? Deixa eu selecionar a feição. Selecionando a feição, ele já quebrou essa parte aqui da sobreposição. Tá legal? Já pode acontecer que o contrário, né? Eu vou desselecionar. Eu selecionei. E temos a opção de permitir a sobreposição. Então, eu posso criar o polígono permitindo aqui a sobreposição. Então, faço aqui. E agora eu tenho um polígono sobre o outro. Então esse polígono aqui, ele está por baixo e esse aqui está por cima. E essa é uma situação que não pode acontecer, principalmente quando a gente está trabalhando com cobertura terrestre, né? Então sobreposição de polígonos não é o caso, tá? Então a gente consegue ver, inclusive aqui, quando a gente clica nessa ferramenta aqui de nó, a gente vê aqui a continuação do polígono, que é o polígono de baixo. E se eu clicar na de cima, eu vejo aqui os vértices do polígono de cima. Tá legal? Então, esse tipo de situação não pode acontecer. Vou dar um Ctrl Z e desfaço. Vou selecionar. Mas o que tem mais bacana mesmo é essa questão aqui de evitar sobreposição da camada ativa. Isso vai ajudar bastante ali na aquisição vetorial de polígonos. Bem, agora vamos ver aqui a configuração na interseção, tá? Então às vezes você tem 2 linhas. Criei aqui 2 linhas. Eu vou deixar a linha um pouco mais espessa para que fique mais fácil a visualização dela. E vou trocar a cor, vou deixar na cor azul. E aqui eu vou deixar tamanho 0,8. Pronto. Clique em OK. E agora vamos criar aqui 2 linhas. Pronto. E aí eu quero que a aderência aconteça nesse ponto de interseção. Às vezes você quer criar um ponto aqui mesmo. Então eu vou criar uma camada temporária tipo ponto. Aqui de ponto. E ponto. Legal. E eu quero criar um ponto justamente nesse ponto de interseção. Então eu vou ter que ligar aqui a aderência. Deixa eu configurar a aderência aqui para todas as camadas. E a configuração aqui de habilitar na interseção. Então eu quero criar um ponto exatamente nesse ponto de interseção. Então clico aqui em adicionar o ponto. E OK. Agora nós temos aqui um ponto exatamente na interseção. Mais que se aproxime, ele vai sempre estar aqui na interseção entre as 2 linhas. Tá legal? Então também tem esse recurso. Vai funcionar também para a linha, polígono. A gente fez aqui o ponto para ser um exemplo aqui mais simples. Legal? Aqui nós temos a possibilidade de traçar, né? Ele faz um traçado do menor percurso. Então vamos testar agora essa aderência do traçar e vamos adquirir um polígono que seja completado por esse percurso aqui, tá? Então a gente vai aqui em aderir polígono, aqui já está selecionado. Nós temos outros tipos aqui, né? O offset, vou deixar como 0 mesmo. E vamos começar a adquirir um polígono que seja preenchido todo esse segmento aqui, tá? Então como é que eu faço? Vou começar. Peguei para cá. E aí você vai passando o mouse aqui próximo, só para ele saber que o percurso é esse aqui, tá? Olha só, ele já preencheu. Eu clico no último vértice, venho aqui e preenchi. Não precisei clicar em nenhum desses vértices aqui que ele deveria passar, tá bom? Então, com isso você ganha um tempo muito grande na hora de vetorizar um determinado, uma quadra, um lote, uma gleba, uma área, uma cobertura terrestre, na área que você quiser, tá?
Vamos fazer a mesma coisa aqui com essa área aqui, tá? Então, vou adquirir um polígono aqui. Eu vou fazer esse percurso aqui que é mais rápido, né? E pronto. Aqui, ó. Cliquei e ele já faz todo o percurso, tá? Esse exemplo aqui não foi tão legal, mas vamos fazer um polígono aqui em cima agora. Eu vou pegar aqui. Eu vou clicar nesse e daqui eu vou para cá. Clicar aqui e aqui. Pronto. Então, com isso eu consegui evitar vários cliques aqui, né? Principalmente quando você tem polígonos com segmentos muito mais velhos do que esse, né? Então, nesse caso aqui ficou bem simples, mas acredito que ficou didático, aí você conseguiu entender a ideia desse auto traçar, né? E por fim, a gente vai fazer aqui uma situação como se fosse uma curva de nível mesmo. Eu quero que o primeiro e último vértice ele coincida, então eu vou clicar nessa ferramenta aqui. Eu vou desabilitar essa, tá? Aqui também não é interessante, vamos deixar somente essa aqui habilitada e vamos criar um anel linear, né? Um anel linear nada mais é do que uma linha que o primeiro e o último vértice coincidam. Então vamos lá, começar a adquirir. Esse recurso não tinha nas versões antigas do QGIS, eles conseguiram implementar e ficou muito bacana agora. Agora clique no botão direito e aqui realmente o primeiro e último vértice eles vão coincidir. Se não tiver isso, se a gente desligar e quiser coincidir o primeiro e o último, você não consegue. Por mais que aproxime, né, e mesmo que você tenha aderência no vértice, ele não vai permitir, né? Aqui no caso aqui ele se cruzou, mas não. Tá errado isso aqui, tá legal? Então, você tem como corrigir isso aqui depois. Isso aqui a gente consegue corrigir movendo o nó. Eu posso mover esse nó para cá. Pronto, legal. Mas aí você teria mais trabalho. Então, se você pode adquirir já da forma correta, ligando a aderência aqui ao ponto inicial, então é muito melhor, tá legal? Então é isso que eu tinha para passar para você na parte de configuração de aderência. Eu acho que a gente conseguiu bater exatamente tudo, mas para o nosso curso aqui de planta e memória descritiva, você já vai ter essa configuração pronta no projeto modelo. Então você vai abrir o projeto e já vai saber que a aderência já vai estar funcionando, tá? Mas é claro que é importantíssimo esse conteúdo, porque vão ter algumas situações que você vai ter que resolver justamente configurando a aderência do seu projeto para adquirir um ponto que está no ponto de interseção, ou se você quiser adquirir um polígono e quiser poupar tempo já garantindo a topologia, então você vai aqui em evitar sobreposição, ou se você quiser utilizar o habilitar traçar, né? Você quer traçar evitando cliques, ganhar tempo. Então são várias possibilidades aqui bastante interessantes, né? Aderência a questão do segmento também, às vezes é interessante a gente usar esse recurso, a aderência ao ponto do meio, né, o meio do segmento. Então, muita coisa aqui importante que é necessária no momento que você configura aqui e habilita esses recursos aqui de aderência, tá legal? Então é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de ajudar esse canal dando aquele teu like, se inscrevendo e ativando o sininho. Se você quiser acompanhar novas dicas bem legais sobre o QGIS, sobre drone, sobre Python, sobre banco de dados, ou seja, tudo que você tiver interesse, então deixa teu comentário aí se você tiver uma sugestão de nova aula, né, nova dica, que aí eu vou preparar e vou postar aqui no nosso canal, tá bom? Um abraço e até a próxima.